Quando eu leio Miqueias, a sensação que eu tenho é que ele está entre nós. Eu acho que ele está nas ruas. Eu acho que ele é mais atual do que os nossos periódicos, do que os jornais que circulam, que os mais atuais meios de comunicação. Quando eu leio Miqueias, me parece que ele está fazendo um diagnóstico, não de Israel há 2.700 anos, mas um diagnóstico de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, de Tóquio, de Paris. A sensação que eu tenho é que ele está fazendo uma radiografia do mundo de hoje. O que vocês vão perceber ao longo deste livro, eu quero pedir vênia e permissão para fazer um apanhado geral, para nós entrarmos nesse texto, porque esse texto é consequência do que ele vai levantar como diagnóstico do problema. A sensação que eu tenho é que ele está entrando nas entranhas da nossa nação, com uma câmara secreta, olhando os bastidores, não o que é estampado, não o que é maquiado, não o que é passado pelo viés de uma narrativa, mas ele está examinando os fatos, nus e crus, para chocar-nos, deixando-nos perplexos, com a cara no chão de vergonha. Desde Montesquieu, com a divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, é que nós encontramos já nesse texto, antes disso, historicamente, os poderes corrompidos, rendidos a esquemas. E eu peço a você que me acompanhe nesse diagnóstico. Primeiramente, Miqueias denuncia o que nós chamamos de o aparelhamento do Estado para a corrupção. Confira aí comigo o capítulo 2, versos de 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas as tomam, e assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Chama a sua atenção para esse fato. No leito maquinam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, por quê? Porque o poder está em suas mãos. Para fazer o mal, maquinado no coração, no recôndito do leito, é porque o poder está nas mãos. E se o poder está nas mãos, é porque o sistema foi rendido, porque a máquina está a serviço do mal, porque os poderes constituídos estão conluiados e mancomunados para essa prática. Eles não só desejam o mal, eles têm poder de fazê-lo. A máquina está na mão deles. Segundo lugar, vejam comigo o capítulo 3, verso 2, que tem um problema mais grave ainda. Miqueias detecta, diagnostica uma inversão de valores dessa sociedade. 3:2 diz assim: os que aborreceis o bem e amais o mal. Irmãos, isso é impressionante, porque aqui tem um sentimento de paixão, de aborrecimento e de amor. Não é uma questão de lógica, não é uma questão racional, não é uma questão de entendimento, é uma questão de paixão. E a paixão leva o homem a uma inversão de valores, onde você aplaude o que você deveria reprovar, e você reprova o que deveria aplaudir. A sociedade da época de Miqueias aborrecia o bem e amava o mal. Nas palavras do profeta Isaías, seu contemporâneo, chamam luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo. Parece que é isso que nós estamos assistindo hoje. As pessoas promovem aquilo que traz vergonha, as pessoas incentivam aquilo que deveríamos ter constrangimento. As pessoas escarnecem e motejam da virtude. Mas tem mais. Note comigo que no capítulo 3, prosseguindo, ele vai tratar de uma exploração que quase não é humano dizer. A exploração era uma exploração que nós, permissão da palavra, uma exploração canibal. Olha comigo aí, no versículo 2, ainda a parte B: e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Verso 3: que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e os repartis como que para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Para mim está parecendo que ele entrou numa tribo canibal, está descrevendo essa tribo. Gente que mata gente para comer,
não poupa a pele, não poupa a carne, e rói até os ossos. Essa é uma linguagem pesada demais, de uma exploração impiedosa. É isso que estava acontecendo há 2.700 anos na sociedade de Israel. Mas tem mais. Veja comigo, por gentileza, meus amados irmãos, que nesse sistema dos três poderes, desde Montesquieu, é que quando, por exemplo, você tem um poder legislativo e um poder executivo, e esses poderes, porventura, saiam dos trilhos da verdade, da justiça, da probidade, da lisura no trato público, existe um poder regulador, existe um poder que vai requerer que a verdade seja feita, que a justiça seja restabelecida, que a lei seja cumprida, é o poder judiciário. Como é que estava esse sistema lá em Israel? Veja comigo, capítulo 3, verso 11. Os cabeças dão as sentenças por suborno. Eu gosto do símbolo da justiça, uma mulher com a balança na mão, com os olhos vendados. Significa que a justiça não olha a capa do processo, julga pelos autos do processo. A justiça não tem partido, não tem lado. O lado dela é o lado da justiça. Doa em quem doer. Mas o profeta Miqueias está denunciando o poder judiciário da sua nação, que eles julgavam por suborno. Nos bastidores, o que determinava uma sentença era grana, era dinheiro, era poder. Eram comprados. Mas tem mais. Para mim, aqui está o ponto mais crítico ainda. Capítulo 7, verso 3. Confira aí comigo. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Há uma frase conhecida aqui no Brasil: crime organizado. O mal é feito de que maneira? Diligentemente, planejado, pensado, refletido. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma. Agora veja, e assim todos eles juntamente urdem a trama, não tem para onde correr, estão todos de mãos dadas, há um conluio, nos bastidores a coisa já está definida, está tudo rendido, o sistema todo está rendido, o Estado todo foi aparelhado. Mas você ainda pode pensar assim: bom, quem sabe a religião seja o porto de esperança do povo, quem sabe a igreja foi preservada, não fez parte desse esquema. Vamos ver, capítulo 3, verso 5: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Está claro isso aqui? São profetas comprados, que têm preço, que pregam o que é agradável quando recebem dinheiro, suborno para profetizarem coisas convenientes. São profetas da conveniência, amantes do dinheiro. Olha o versículo 11, 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Só pregam coisa boa, só prosperidade, só riqueza, só paz, nenhum problema à vista, nenhuma tempestade no horizonte. Por trás, o que está movendo tudo isso? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tem alguma semelhança com o Brasil isso, irmãos? Eu estou falando de Israel, tá? Não estou falando do Brasil não. Estou falando de 2.700 anos. Já que os poderes constituídos estão corrompidos, já que a religião está corrompida, existe ainda uma reserva moral na sociedade. Qual é a reserva moral da sociedade? A família. A família. Olha o capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Bom, agora então está tudo rendido mesmo. Sobrou alguma coisa? Olha comigo o capítulo 7, verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede.
Ou seja, os relacionamentos não são confiáveis, nem dentro da família. Isso é o caos. A sociedade humana caminha para isso. A desconstrução dos valores caminha para isso. Os ideólogos do chamado marxismo cultural incentivam isso.